Porque família é isso. Família, quando tem o sucesso junto, e quando é para pagar mico, paga junto também, né, minha gata? Queridos, estamos no mês da família extraordinária. E algo que nós precisamos nessa noite ter esse entendimento, que Deus ama famílias. Família é o projeto inicial e eu ouso dizer principal de Deus. Deus deseja que cada uma das nossas famílias sejam famílias abençoadas, benditas aqui na terra, que a nossa família seja um pedacinho do céu. Não que seja perfeito, somos imperfeitos, mas estamos buscando o aperfeiçoamento através da palavra de Deus, através dos princípios da palavra de Deus. E hoje queremos falar sobre essas 3 famílias, que vimos assim, que são as famílias do original, do início, e muitos princípios nós aprendemos, e que muitas vezes nós estamos deixando de viver esses princípios dentro das casas. E hoje nós estamos aqui para lembrar cada um de vocês como famílias extraordinárias, que estarão vivendo a partir de hoje esses princípios. Quem topa esse desafio, diga amém. Quem aqui veio todos os domingos e aprendeu várias lições durante cada um desses domingos? Amém. Foi maravilhoso, né? Mas não adianta só ouvir, tem que ser praticante. A palavra de Deus fala que o homem sábio é aquele que ouve e pratica. Então precisa colocar todos esses princípios em ação dentro do lar. É isso que vai fazer a diferença. E o primeiro casal é o primeiro casal e a primeira família da Bíblia, Adão e Eva. E esses dias o Rafinha chegou para mim e falou assim: pai, se Adão e Eva brigassem, será que teria sido a Primeira Guerra Mundial? Vocês entenderam? Não sou bom de contar piada, né? Mas foi bom, amor. Mas foi boa. Quando ele contou pra mim, eu dei risada. Depois vou entender melhor. Tô brincando, né? Mas Adão e Eva. E eu quero ler esse texto que está lá em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 27 e 28. Primeira Guerra Mundial, se os dois brigassem. Se brigassem os dois, seria? Ia ser, né? Eu concordo com o Rafa, ele é muito esperto. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Fale assim comigo: Senhor Jesus, usa esta palavra para falar ao meu coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vemos esse primeiro casal da Bíblia. Nós todos aqui acredito que conhecemos a história, a qual Deus cria Adão do pó da terra. Do lado de Adão, da costela, ele tira Eva, coloca Adão para dormir, e dali ele forma Eva, a auxiliadora, aquela que não é para estar à frente nem atrás, e sim ao lado do seu marido. Os dois se unem, tornam-se uma só carne, mas Deus pega os dois e fala assim: ei, vocês estão aqui para encher a terra, governar, para dominar a terra, só que eu não quero que vocês comam daquele fruto daquela árvore. Vocês podem desfrutar de tudo, menos daquela árvore. E aí, nós sabemos que a serpente chega para Eva e fala: ei, Deus não quer que você conheça, porque se você comer dessa fruta, você vai conhecer todas as coisas. Você vai ter uma visão diferente das coisas. E Eva vai e come da fruta. Aí, no mesmo momento que ela come, a Bíblia diz que ela entrega para Adão. E Adão da mesma forma também come. E aí eu tiro o primeiro princípio. O princípio que o homem precisa proteger a sua esposa. Olhe para a sua esposa, fale assim: minha linda, conte comigo, irei te proteger.
Nosso papel como homem é proteger as nossas esposas. A ordem é muito fácil, né? Nós olharmos e falarmos assim: foi a mulher que fez o homem, que fez com que o pecado entrasse no mundo. Foi a mulher, querido, mas o homem estava do lado e da mesma forma, sabendo que não era para comer, ele comeu. Então ele não protegeu. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez ele estava preocupado demais, lavrando a terra, cuidando da terra, porque essa era uma das suas funções. E hoje, esse ensinamento nos traz o seguinte: que muitas vezes nós estamos trabalhando demais, trabalhando, e esquecemos de proteger a nossa família, proteger a nossa esposa, com aquela falsa mentalidade, falando: ei, eu preciso prosperar, eu preciso trazer sustento para minha casa. Sim, glória a Deus, precisa. Foi o tema da semana passada, a qual nós falamos sobre o trabalho, uma boa administração. Mas você também precisa proteger a sua família, porque se você não protege, ela fica vulnerável. Talvez Adão estava lá cuidando, lavrando a terra. Talvez ele começou a trabalhar 8 horas por dia. Ele pensou: não, se eu trabalhar 10 eu ganho um pouquinho mais, se eu trabalhar 12 eu ganho um pouquinho mais, porque a vida é assim, a gente precisa de dinheiro para viver. Querido, a sua família precisa de dinheiro, mas muito mais da sua proteção, muito mais do seu cuidado, muito mais do seu amor, muito mais do seu tempo, que é muito importante trabalhar, mas também precisa do seu tempo. Também a Bíblia diz o seguinte: que ele comendo, em nenhum momento ele falou assim: ei, Eva, você não lembra que Deus falou que não era para comer? Você não vê na Bíblia isso, e ele poderia ter feito. O homem é aquele que tem esse tipo de cuidado com a sua família, esse tipo de cuidado com a sua esposa. Adão, de alguma forma, foi permissivo demais. Ela comeu e ele falou: vamos comer junto então. Talvez no dia de hoje, ela se embriagou, vamos se embriagar junto. Ela mentiu, não podia, vamos mentir junto. Ela roubou, não podia, mas vamos roubar junto. Nós trabalhamos há muito tempo com casais e casais de jovens, e eu ouço histórias, muitas histórias, de casais que se tornaram permissivos demais. Em algum momento da caminhada, um viu que o outro estava pecando, viu que o outro estava se afastando de Deus, viu que as coisas poderiam ir de mal a pior, e em vez de puxar as rédeas: ei, nós somos de Cristo, ei, essa ordenança Deus falou para a gente não fazer, ei, esse trilho é o trilho errado, vem cá, vamos trilhar certo. Não, mas para uma boa convivência no lar, é mais fácil se tornar permissivo. Então essas são duas principais dicas que eu vejo na vida de Adão, que ele poderia ter feito diferente. Na vida de Eva, uma das lições que eu aprendo, que o Rô já comentou: nós fomos criadas da costela do nosso marido. Queridas, nós não temos que estar à frente do nosso esposo, muito menos atrás deles. Precisamos caminhar ao lado do nosso marido, o tempo inteiro estar juntos, porque um dos papéis, uma das nossas funções como mulher é sermos edificadoras, auxiliadoras. A Bíblia fala a auxiliadora, aquela que está auxiliando, ajudando, edificando o lar. Uma das nossas responsabilidades é estarmos ao lado do nosso marido, ajudando na edificação dessa construção chamada família. Por isso a importância de estarmos ao lado. Eu aprendo com Eva a questão da resiliência. Uma mulher que teve perdas, vivenciou o luto. Quantas atitudes, quantas situações. Essa mulher, ela perdeu 2 filhos em um dia só. Caim matou Abel, então ela perde Abel, e ainda teve que perder Caim, porque Caim teve que se mudar, não podia continuar nas mesmas terras. Quantas coisas eu aprendo com essa mulher,
mas eu aprendo também que ela aprendeu a confiar em Deus. E nós, mesmo diante de situações difíceis, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E aí nós temos a segunda família, o segundo casal, que também nos traz muitos ensinamentos, que é a família de Noé. Noé, pensa você, no tempo ao qual ele vivia. Noé viveu num tempo a qual ele não sabia o que era chuva, e também não sabia, muito menos o que era uma arca, um barco. E aí Deus o chama. Primeiro ele olha para Noé e fala assim: ei, você é justo, você sim faz parte do meu clã, você sim, eu quero estar perto de mim. E aí dá a ele algumas ordenanças, e o texto diz o seguinte: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo. Presta atenção, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. Nós vemos na vida de Noé vários princípios, mas eu posso linkar a vida dele do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 11 existe uma lista de heróis da fé. Fale comigo, heróis da fé. Heróis da fé. Querido, cada vez que eu leio esse texto de Hebreus 11, eu falo para Deus: Deus, me faz ser um homem cheio de fé. É claro que talvez não, é claro que nunca nessa lista dos heróis nós estaremos lá, mas eu quero que em algum momento na minha caminhada alguém lembre de mim, de alguma posição, de alguma decisão, e lembre: puxa vida, pastor Rodrigo foi um homem de fé. E Hebreus 11, versículo 7 diz assim a respeito de Noé: Noé pela fé, movido pelo santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Movido por Deus, movido por um santo temor. Uma das principais qualidades que nós temos que ter na nossa família, para que ela se torne uma família sacerdotal, para que ela seja uma família construída sobre a rocha, chama-se temor. Temor ao Senhor, porque o temor vai fazer você não cair nos buracos que a vida coloca, nos problemas que a vida te oferece. Esses dias atrás achei interessante que um irmão, ele me manda uma mensagem, e ele pergunta para mim, fala: pastor, eu tenho uma empresa, eu trabalho com isso, aquele outro, tal, e eu queria saber se eu prestar serviço para esse tipo de empresa, eu posso estar sendo amaldiçoado, eu posso estar pecando contra Deus e tal. E tinha um monte de questionamentos, indagações. E quando eu ouvi aquela mensagem, eu falei: uau, que homem temente ao Senhor, que homem preocupado em não ferir a santidade de Deus. E aí, é claro, gastei um bom tempo respondendo ele, tentando desnudar aquela pergunta a qual ele precisava da resposta. E depois, alguns dias depois, eu encontrei ele no encontro com Deus de homens, e ele veio me abraçar todo feliz, que ele conseguiu entender. Mas eu falei: eu estou mais feliz de te conhecer, de te abraçar, porque homens tementes a Deus está escasso. Fale assim comigo, homens: não, pastor, está aqui um. Vai lá. Fale assim: não, pastor, está aqui um, né? Nós somos tementes ao Senhor, amém? Amém. Mas o livro de Hebreus está dizendo isso, que Noé foi temente ao Senhor, e assim ele constrói a arca não só para ele, para a sua família. Quantos homens estão preocupados somente consigo? Se eu me der bem, beleza. Se eu for salvo, beleza. Se eu prosperar, beleza. Se eu me der bem, show. Minha família, deixo de lado. Queridos, a família é o principal propósito de Deus sobre as nossas vidas.
Vamos lá. Eu vejo assim que a maior lição que Jesus nos traz através dessa história de Noé com a arca, o dilúvio, é a questão que Deus deseja salvar não apenas Noé, mas toda a sua família. E sabe o que eu aprendo? Eu tenho algumas lições que eu aprendo muito com essa história. Primeira questão da perseverança. Noé passou 100 anos construindo a arca, que ele nem sabia o que era. Nem 100 pra que anos. servia. Imagina a obediência que ele teve, a sensibilidade de ouvir a Deus, os direcionamentos que Deus dava. Não apenas ele ouvia, mas ele praticava, ele colocava em ação. Tudo que Deus falava, ele colocava em ação. Quantas vezes a gente vem no domingo e não coloca em ação o que a gente aprendeu durante o domingo? A gente deixa aquela semana passar sem viver os ensinamentos da palavra de Deus. E com essa história de Noé, eu aprendo que eu preciso colocar em ação. E a Bíblia diz que Noé obedeceu fielmente a todas as ordenanças que o Senhor os dava. Porque se você for ler o texto, você vai ver que Deus, ele detalha a arca. Ele detalha a madeira, o comprimento, a forma, tudo que Deus fala para Noé é detalhado. E a Bíblia diz que ele obedeceu fielmente tudo aquilo que Deus tinha ordenado. É verdade. Poderoso isso demais. Maravilhoso. Então a lição da obediência, da perseverança é muito gritante nesse texto. Mas também algo que é muito gritante é a importância do bom relacionamento. Porque, queridos, a Bíblia fala que quando eles entraram na arca, Deus fecha a porta. E durante 1 ano, eles tiveram que conviver bem na arca. Em família, com os animais. Agora você já imaginou, tendo que alimentar os animais? 1 ano, Noé, a esposa de Noé, seus 3 filhos e as 3 noras. Isso traz uma grande lição a nós. O relacionamento interno. Como anda o teu ambiente seguro chamado casa? Deus, ele está trazendo uma lição que o maior ambiente seguro que existe é a nossa arca, é a nossa casa, é dentro de casa. Precisamos aprender a resolver os problemas internos internamente. Não é para expor as situações para fora, no salão, na casa da mãe, na casa da sogra. Vocês têm uma situação entre vocês? Resolvam entre vocês. A lição que eu aprendo aqui também, a Bíblia não fala o nome da esposa de Noé, mas a Bíblia com certeza, eu tenho certeza, se fosse para estudar, para passar tudo, eu vejo que ela era uma mulher extraordinária. Porque você já pensou uma sogra, estando com as 3 noras, 1 ano inteiro, no mesmo ambiente, no ambiente seguro, e ela conseguiu ter um equilíbrio dentro do lar. Como está o relacionamento com a tua sogra? Como está o relacionamento com a sua nora? Como está esse relacionamento? A sua casa tem sido um ambiente seguro, ao qual todos desejam estar? Um ambiente de aconchego, de amor? Tudo isso são características muito importantes que eu aprendo com a história de Noé. Isso é muito importante. Sobre aconchego, esses dias eu falava com o pastor Mauro, né? O pastor Mauro falava comigo ali num culto, que uma casa onde há alegria é uma casa onde tem um sofá todo gasto, né, pastorzão? Porque é assim mesmo. Ou uma mesinha de centro com um monte de utensílios quebrados e colados novamente, né? Porque é assim, aonde tem criança, aonde tem família, aonde tem alegria, às vezes tem também um desconforto de alguma coisa. E glória a Deus por isso. Família. Lá em casa nós temos uma dinâmica muito interessante. Nós nos amamos muito mais do que coisas. Eu amo mais a Sueli, amamos mais os meninos do que coisas. E aí às vezes os meninos fazem algo errado. E aí a gente pega eles e: ei, peraí, toma cuidado com isso, por que vocês quebraram aquilo? Daí vem aquela conversa, né? Ei, pai, você não me ama mais do que esse negócio? Lembra? Ah, é verdade. Tá, deixa quieto esse negócio, vem pra cá, filhão. Essa é a vida. Coisas não podem ocupar espaço da família. Bens não podem ocupar espaço da família. Bens você adquire de novo.
Coisas você adquire de novo ou não adquire, mas família jamais. Por isso precisamos cultivar, por isso precisamos cuidar, por isso precisamos amar de verdade. E eu vejo que uma das maiores lições que Noé nos ensina acerca da família é termos esse coração cheio de temor, mas também um coração cheio de gratidão. A primeira coisa, o primeiro ato, a primeira atitude que Noé faz quando sai da arca, está lá no capítulo 8, versículo 20. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. Noé estava trazendo uma lição extraordinária que é para nós até nos nossos dias. Precisamos ensinar os nossos filhos a amar a casa de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos, a nossa casa, ter uma mentalidade de gratidão. Você precisa, cada refeição que vocês fazem junto, vocês precisam levantar um altar. Chegou ali na hora do almoço, levantem um altar. Chegou na hora do jantar, do café da tarde, levantem um altar. Deixo aqui a dica do pote da gratidão. Como é maravilhoso a gente poder olhar e agradecer a Deus como família. Eu vejo que a maior lição que Noé traz através desse holocausto, ele estava dando a Deus o nível, a hierarquia principal. Sabe, queridos, quando eu trago a minha família dentro da casa do Senhor, eu estou levantando um altar. Eu estou mostrando o nível, a hierarquia, ao qual Deus é o primeiro, é o meu tudo, antes de qualquer coisa. Então eu aprendo o nível da gratidão. Como é importante a gente trazer o princípio da gratidão dentro da nossa casa. Noé, ele termina ali, ele vai agradecer: Senhor, obrigada, porque o Senhor fez eu com certeza ele agradeceu pelos 100 anos da construção da arca. Com certeza ele agradeceu pelo 1 ano que ele passou ali no dilúvio. Com a família. A convivência, o ambiente seguro, o lar cheio de amor. Você já imaginou se tivesse confusão, briga ou morte dentro da arca? Mas não, durante 1 ano eles estiveram bem. O Senhor protegeu, o Senhor cuidou. Cada um fez o seu papel dentro da arca, e isso trouxe uma consequência maravilhosa. E Noé pôde chegar em terra, agradecer a Deus por tudo que eles viveram. A minha pergunta ao teu coração nessa noite: qual nível de gratidão? Você tem levantado altares a Deus na frente dos seus filhos? Você tem levantado altares a Deus em família? Você tem levantado altares a Deus para que a sua geração veja que você e a sua casa vão servir ao Senhor? Essa semana nós fazíamos a nossa reunião pastoral e o tema foi gratidão. E aí eu perguntei aos pastores para que eles falassem 5 motivos pelos quais eles são gratos a Deus. Minha pergunta para você hoje, não precisa falar, porque senão não temos espaço para todos. Mas refletir. Enumere 5 motivos que você é grato a Deus. Aí você vai pensar: família, trabalho, ministério, finanças, quanta coisa, saúde, quanta coisa que nós devemos ser gratos a Deus. Mas muitas vezes o nosso coração maldoso, pecaminoso, ele é mais inclinado a murmuração, a reclamar, a murmurar, a falar: puxa vida, mas hoje o culto demorou. Cara, glória a Deus. Se a presença de Deus estava neste lugar, se o culto estava cheio da unção e da graça, glória a Deus, gratidão ao Senhor. Porque debaixo da gratidão, querido, a multiplicação. Nós vemos Jesus diante de uma multidão alimentar, precisando, um monte de pessoas com fome, muitas pessoas com fome. Ele só tinha poucos pães e poucos peixes. E aí ele pega aquele pouquinho, levanta ao céu e fala: obrigado, Pai. Ele estava diante de um caos, querido. Você, precisando de comer para os seus filhos, talvez iria murmurar para com o pé: que Deus é esse? Aonde? Marido banana, mulher não sei o quê, e não sei o quê.
mas ele pega aquele pouquinho e fala obrigado. E debaixo dessa palavra de gratidão, a multiplicação. Porque a gratidão, ela atrai o favor de Deus. A gratidão é a linguagem dos céus. Quando nós agradecemos a Deus, nós movemos o céu em nosso favor. Por isso, queridos, seja grato. Traga o princípio da gratidão para dentro do lar de vocês. Eu aprendo com Noé a importância de levantar altares de gratidão aonde eu chegar, aonde eu estiver. E agora a terceira família, a família de Abraão e Sara. Também maravilhoso, uma família sacerdotal com os seus problemas, suas dificuldades, mas que viveram algo extraordinário de Deus. E está lá o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Quantas mulheres fiéis nós temos aqui? Amém. E no versículo 17 do mesmo texto de Hebreus, diz o seguinte: pela fé, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Pela fé, quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Querido, nós vemos nessa família coisas extraordinárias. Nós vemos primeiro ele ouvindo a voz de Deus e cumprindo a missão. Ei, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai, cumpre o teu propósito, cumpre a tua missão. Propósito. As famílias hoje, elas têm mais vontade de ficar os braços cruzados, de ficar quieto e deixar o propósito, deixar a missão passar, do que cumprir o propósito. Eu achei muito lindo o testemunho do casal de apoio, do Michael e esposa, quando eles entenderam a importância de caminhar junto. Missão, propósito, até jovens, vocês que são solteiros, não casem sem, no mínimo, conhecer o ministério um do outro. Eu vejo que Abraão e Sara se completavam, porque eles viveram a mesma missão, eles tinham o mesmo propósito. Deus olha para eles e fala assim: ó, sai da tua terra, da tua parentela. Você já imaginou se Sara não quisesse ir? Não tem o mesmo ministério, eu vou. E tem muitas pessoas errando por não se conhecerem, por não conversarem antes de se casar, até sobre ministérios. Como é importante o casal estar no mesmo propósito, entender o seu chamado juntos, porque a Bíblia fala que é melhor andarem dois do que um só. Uma outra coisa importante, quando Deus fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, a gente vê a questão do tempo também. Muitos querem adiantar o tempo dentro de um relacionamento, e como nós cuidamos muito de jovens, a gente vê algumas famílias desestruturadas e os jovens querendo sair logo dessa família e sai fora do tempo. A verdade é uma fuga, né? Foge. E aí vai construir uma outra família sem ter estrutura, sem ter uma base. Ou até mesmo demoram demais para cumprir esse propósito, para sair da casa e cumprir o propósito. Então tudo isso é muito importante dentro de um contexto familiar. Entender o propósito, entender o tempo, entender a missão e também viver uma vida de fé. Porque vamos pensar, Abraão e Sara, eles tinham uma promessa de Deus sobre a vida deles. Quantos aqui tem promessa de Deus sobre a sua vida aí? Amém. Essa promessa se cumpre no seu tempo ou no tempo de Deus? Sempre no tempo de Deus, porque Ele é soberano, sempre. Nós como pastores, o nosso papel sempre é chamar a existência, tentar atrair a vontade de Deus. E nós ouvimos o testemunho agora há pouco mesmo do Rodrigo. O pastor Arnoldo chama ele e fala assim: não, vamos orar
para que ela não precise fazer cirurgia. Às vezes nós nos tomamos por uma ousadia poderosa demais, é ou não é? E glória a Deus por isso, querido, porque Deus age conforme a nossa fé. Se nós falarmos, é tudo na vontade de Deus, claro que é, e Deus já sabe, Ele é soberano. Só que é importante eu falar para Deus a minha vontade, é importante Deus entender o meu coração. E querido, a gente vê Abraão e Sara demorando para ter o filho Isaac, e quando eles têm, filho ainda pequeno, aproximadamente 8 anos, Deus fala para ele: ei, agora você vai sacrificar esse filho. Toda aquela promessa, toda a bênção de Deus, toda a prosperidade, tudo aquilo que você poderia alcançar na sua vida, agora é tempo de você devolver para Deus. Querido, se fosse comigo eu ia falar assim: não, Senhor, acho que você está enganado. Ou falar assim: não, essa é a voz do diabo, certeza, é o diabo. Querido, mas ele tinha sensibilidade, ele ouviu a Deus. E quando Deus fala, só existe uma decisão, uma posição, que é a posição de obediência. Porque quando você está debaixo de obediência, a bênção de Deus está sobre você. Quando você está debaixo de rebeldia, de desobediência, você está debaixo de maldição. Isso é natural, porque a Bíblia sempre nos ensina 2 caminhos. A Bíblia sempre nos dá 2 direções: ou é bênção, ou é maldição, ou é vitória, ou é problema. É assim. E com Abraão não foi diferente, mas ele decidiu obedecer. Olhe para quem está do seu lado e fale para ela ou para ele: decida obedecer. Decida obedecer. É a melhor decisão. E aí, é claro, como você sabe a história, mas resumindo um pouquinho, ele leva até o Monte Moriá. E ali, quando ele começa a preparar todas as coisas, Isaac fala: ei pai, cadê o cordeiro? Talvez ele já tinha visto várias vezes o pai dele fazer um sacrifício, levantar um holocausto de gratidão a Deus, porque ele já sabia. E aí Abraão fala: ei, ele proverá o cordeiro para si. E chegando lá pertinho, muito perto, daqui a pouco, quase ele sacrificando Isaac, Deus fala com ele e aparece o cordeiro. Querido, sempre, 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 quando Deus dá uma bênção, quando Deus derrama algo extraordinário sobre a sua vida, não pense que é temporário, é para a vida inteira. E Ele demora às vezes para cumprir, demora no nosso tempo, na nossa percepção, porque Deus, Ele nunca atrasa, Deus nunca demora, Ele está esperando o tempo certo para te abençoar. Eu vejo que a maior lição que eu aprendo com essa família, para a nossa vida, para a nossa realidade hoje, é que nós precisamos trazer a fé como algo essencial dentro da nossa vida em família. Gente, a fé, a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos viver milagres em família. Os nossos filhos, o nosso marido, você, a esposa, vocês precisam viver experiências sobrenaturais dentro do lar. Deus nos chamou para viver em fé. Sabe, queridos, os nossos filhos, eles têm que vivenciar isso, para eles poderem falar: meu Deus, antes eu só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nós precisamos criar ambientes de fé dentro da nossa casa. Abraão e Sara me ensinam que a fé é o tempero que as famílias precisam. Fé é a característica que todos nós precisamos colocar dentro da nossa casa. Pare para pensar, qual foi o último milagre que vocês vivenciaram em família? Qual foi o último testemunho que vocês tiveram em família? Sabe, queridos, nós procuramos sempre gerar esse ambiente de fé dentro da nossa casa. Nós fizemos alguns atos proféticos que a gente já tem como testemunho de fé. No dia 31 de dezembro de 2020 para 21, 2021 para 22. 21 para 22, nós levamos os meninos em um local e nós pisamos com os nossos pés, nós chamamos eles e falamos: meninos, vocês creem na palavra de Deus? Vocês creem? Cremos. Aqui é o nosso sonho, meninos. E eles: ok. Saímos, pisamos, oramos em família,
porque a Bíblia diz que uma casa dividida não prospera. não prospera. Para que a fé seja ativada, a unidade precisa estar junto. E acontece, queridos, que pouco tempo depois, a gente pôde testemunhar para os meninos, que aonde eles pisaram, o Senhor abençoou. Gente, foi extraordinário. E hoje, eles estão já tendo outras experiências de fé. Outras experiências. Sabe, queridos, nós temos o Miguel, e o Miguel, nosso mais velho, ele tem dermatite atópica. Quem aqui tem criança com dermatite atópica em crise, sabe que não é fácil. Há momentos que meu filho, o nosso filho, ele fica com a pele machucada. E sabe, queridos, muitos momentos ele vem e questiona: mãe, eu orei, mas o milagre ainda não veio. E a gente fala assim: Miguel, duvide dos teus pensamentos, mas não duvide do poder de Deus. Nós estamos ali ativando a fé dele o tempo inteiro. Todas as noites nós decretamos a cura sobre a vida dele. O milagre ainda não aconteceu, mas nós cremos que já, pela fé, já aconteceu. Estamos entendendo que é o tempo de Deus, mas o tempo inteiro nós estamos ativando ele em fé. Nós estamos fazendo com que ele venha viver a fé. E esses dias, na célula da Rabboni Kids, em uma das células sobre crescimento extraordinário, a gente estava ministrando e a gente desafiou que as crianças jejuassem aquela semana. E aí eu perguntei: qual motivo você vai jejuar? E o Rafael, de apenas 9 anos, falou: eu vou jejuar essa semana. E eu perguntei: Rafa, qual que é o teu motivo? Eu vou jejuar pelo meu irmão. Pelo meu irmão, mamãe. Eu falei: beleza, colocamos lá o desafio. Chega na sexta-feira, ele levou a lancheirinha dele. Quando volta, a lancheirinha ali com pãozinho, os bolinhos, suquinho, tudo estava lá. Eu falei: Rafa, você não gostou do lanchinho? O que aconteceu, meu amor? Ele: mamãe, hoje eu decidi jejuar. E ele jejuou. Ele tirou a refeição, o café da manhã dele. Ele tirou, ó, já chegou aí, já está ouvindo. E ele chegou e ele tirou a refeição em favor do seu irmão. E ele falou: mamãe, eu orei pelo Miguel. Então nós precisamos gerar esse ambiente de fé, esse ambiente de um orar pelo outro, de viver milagres, viver o extraordinário, mesmo que os olhos deles ainda não vejam. Nós já estamos movendo o céu através da fé. E uma coisa eu quero dizer: o milagre está chegando. Em nome de eu Jesus. Vejo na nuvem do tamanho da mão de um homem, e a chuva está chegando na nossa casa. Sentindo o cheiro de chuva. Eu creio que o milagre da cura por completo do Miguel está para acontecer. Aleluia. Mas nós precisamos estar ali ativando a fé dos nossos filhos, ativando. Você tem a responsabilidade de não murmurar, de não criticar, mas gerar um ambiente de fé. Eu quero desafiar você nessa noite a você orar em família, em unidade, por algo que vocês queiram juntos. Se é uma compra de um terreno, vão lá e pisem juntos. Se é a troca de um carro, vão lá e abracem aquele carro e falem: Senhor, é esse. Faça os filhos de vocês entrar junto, orem junto, mas faça com que seus filhos, a sua casa, veja o milagre. Uau. É a nossa responsabilidade. A maior lição de Abraão e Sara na nossa vida, nas nossas famílias, na nossa família em especial, é que a fé, ela precisa ser fundamental, uma parte essencial dentro da nossa casa. Atos de fé Amém. Precisam ser feitos. Atos proféticos precisam ser realizados. Esse terreno aqui, ele foi adquirido depois de um ato profético. O terreno da ICP, mesma coisa. E eu quero dizer a você que daqui a alguns dias, a sua igreja, você também vai adquirir mais um terreno para a honra e glória do Senhor. Porque nós estamos fazendo atos de fé, nós estamos profetizando, nós estamos levantando as nossas mãos e falando: Deus, nós queremos ampliar o nosso território, nós queremos avançar. Deus não nos chamou para ficar parado.
Deus não nos chamou para viver somente nós em comunhão e glorificar ao Senhor, não. Nós temos uma cidade a conquistar, e por isso nós precisamos avançar. Eu lembro a Sueli falando do terreno. Eu lembro que alguns meses atrás, talvez mais de 6 meses atrás, eu estava lá no Esquadrão da Vida, eu, Mário, Pastor Cris, todo mundo ali, e nós estávamos conversando, sonhando sobre os planos e projetos do Esquadrão, e nós estávamos também começando a construir uma fábrica de paver. Então hoje nós temos lá dentro do Esquadrão da Vida uma fábrica de paver. Se você for construir, não peça de graça, né? Mas nós queremos vender paver para você. Mas nós estávamos começando os projetos e tal, e aí nós chegamos no final do terreno do Esquadrão, e aí nós olhamos para o lado, nós pensamos, puxa vida, nós poderíamos comprar esse terreno do lado aí, porque quando nós assumimos o Esquadrão, há 20 anos atrás, era só um terreno. Passou talvez uns 5, 6 anos, nós adquirimos o terreno da esquerda, ou da direita, né, aqui. E aí passou esse tempo, nós olhamos ali, e eu lembro que, naquele dia, nós levantamos as nossas mãos, e oramos, ei Senhor, nos dá esse terreno aqui, vamos ampliar um pouquinho mais. Depois da oração, eu convoquei dois irmãos da igreja, que são corretores, falei, ei, corre atrás do proprietário, vê se ele quer vender, eu não sei quem é, mas corre atrás. Passou algum tempo, descobriram quem era, foram atrás, e o proprietário não queria vender. Passou alguns dias, semanas atrás, um mês atrás, daqui a pouco, segunda-feira, próximo do almoço, toca meu telefone, e eu atendo. O irmão fala assim, é o pastor Rodrigo? Eu falei, aqui é o fulano, nós somos vizinhos. Eu falei, pensei, mas meus 2 vizinhos do lado não são os vizinhos do Esquadrão da Vida, e eu quero saber se você não tem interesse de comprar aquele terreno que dá de lado ao Esquadrão da Vida. Amém. Querido, perguntei para ele quanto era, claro, ele me fez de difícil, né? Agora já está fechado o negócio, daí me fiz de difícil, né? Eu falei, irmão, não sei se eu vou querer, não estava nem pensando muito nisso, mas vamos conversar. E final das contas, querido, para a honra e glória do Senhor, o Esquadrão adquire o outro terreno, o terreno da esquerda, e aí a gente amplia o território, porque é promessa de Deus ampliar o território, é promessa de Deus, as bênçãos você não precisar correr atrás delas, e sim elas correrem atrás de você. Então você está debaixo dessa unção, se prepare, às vezes não é no seu tempo, no tempo de Deus, mas que elas vão correr atrás de você, elas irão. Amém? Amém. Eu quero que você fique em pé, e eu quero orar. Queremos abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar seu ministério, abençoar tudo aquilo que está debaixo de você. Domingo que vem, o nosso apóstolo virá ministrar uma oração, ao qual ele começou a orar no Esquadrão da Vida, e Deus mudou a história do Esquadrão por causa dessa oração. Então eu quero que você convide mais 3 famílias para estarem no domingo que vem, para ouvirmos os nossos apóstolos. Topam o desafio? Aleluia. E não esqueçam, queridos, vivam um milagre como família. Que vocês possam testemunhar qual milagre vocês querem, qual milagre vocês estão precisando, e que vocês entendem que é só no sobrenatural que vocês vão conseguir. É esse milagre que vocês vão conquistar em família. Aproveite esse momento, se abrace em família. Nós vamos cantar uma canção e vamos profetizar sobre a sua vida. Eu quero que você abrace a sua esposa, abrace o seu marido, abrace os seus filhos, que você possa profetizar a vitória, que você possa planejar sonhos ali, conversar sobre projetos nesse momento. Em nome de Jesus, abrace e vamos orar em nome de Jesus. Cantando essa canção, nós vamos orar.